Continuando aqui então, pessoal, acabei de falar da força maior, que é uma ação da natureza, e vou falar agora sobre o caso fortuito. O caso fortuito é quando uma ação do homem, uma ação interna lá do serviço público, acaba causando um dano a uma pessoa. Por exemplo, um policial que esteja indo com a sua viatura e na hora de parar com a viatura ele pisa no freio e o freio não funciona. Verifica-se que esse freio estava funcionando e por alguma coisa, algum problema do carro, problema mecânico que não teria como ser previsto, o freio, por exemplo, não funciona e acaba atropelando alguém. É um caso fortuito, não havia também como ser previsto, porém, nesse caso, não se considera como uma excludente de responsabilidade. Nesse caso, o Estado ainda precisa indenizar a vítima. É diferente, então, de força maior. Só um aviso, aqui no caso eu estou usando a classificação da Maria Silvia Zanello de Pietro, que é uma das principais doutrinadoras hoje do direito administrativo e uma das mais usadas também. Tá? Pode ser que outros doutrinadores invertam essa questão do caso fortuito com a força maior, porém, para Maria Silvia, força maior, atos da natureza imprevisíveis, não há como se fazer alguma coisa, e caso fortuito, uma ação do homem, ou uma ação interna, por exemplo, uma greve, por exemplo, que impeça que um serviço público seja fornecido às pessoas e que venha causar também algum dano. Ok? Então, e há também um atenuante de responsabilidade, ou seja, ele não retira completamente a responsabilidade do Estado, mas ele reparte um pouco essa responsabilidade, que é o caso, por exemplo, quando a administração pública causa um dano a uma pessoa, só que um terceiro também tem culpa na história. Por exemplo, ainda o caso da viatura que venha com os policiais e passem no sinal vermelho sem que estejam numa emergência ou naquelas condições em que o Código Brasileiro de Trânsito permite que eles façam isso. Passa por imprudência no sinal vermelho e no outro lado também tem uma pessoa que passe com o seu carro também, para ela estava vermelho, e os dois venham a colidir os seus veículos. Nesse caso, houve a culpa concorrente. O Estado ainda tem a obrigação de indenizar, mas será aferido a culpa de cada um, a porcentagem da culpa de cada um, e os dois serão responsabilizados nesse caso. Agora eu vou falar aqui sobre, então, as teorias. A primeira delas é a teoria do risco administrativo, que é exatamente isso que nós estamos vendo, que é a da teoria objetiva, ou seja, o Estado, quando ele resolve prestar um serviço, quando ele é obrigado a prestar um serviço, há um risco inerente a essa atividade do Estado, então esse risco tem que ser arcado por alguém, esse risco é arcado pelo Estado. O risco administrativo, então, é essa teoria objetiva, não admite que se verifique dolo ou culpa do agente agressor, o Estado sempre irá indenizar a pessoa. A segunda é do risco integral. Nesse caso do risco integral, ele não admite nenhum tipo de excludente de responsabilidade, ou seja, não vai caber nesse caso força maior, não vai caber culpa exclusiva da vítima e não vai caber também culpa de terceiro. Esse risco integral ele é adotado em alguns países. No nosso país, ele é a exceção da exceção. Ele tem sido visto muito lá no direito ambiental, em dois casos basicamente. Em caso de dano nuclear, por exemplo, o Estado tem lá uma usina nuclear e essa usina venha se romper e venha contaminar solo e pessoas, o Estado tem, nesse caso aqui, recebe essa teoria do risco integral. Não importa se foi uma culpa da própria vítima, se foi uma culpa de terceiro ou se foi uma ação da natureza. O Estado sempre terá que indenizar as pessoas que forem prejudicadas nesse caso. E o segundo caso é o risco ambiental, que é, por exemplo, o que aconteceu lá em Mariana. Não pode ser considerado ali culpa da vítima, das pessoas que morreram, uma culpa de terceiro. O risco integral diz que a culpa é sempre do Estado, não há nenhum tipo de atenuante ou excludente de responsabilidade.
A terceira teoria é a teoria da culpa administrativa, que é essa teoria que, no caso, quando o Estado te causa algum problema, você precisa comprovar, daí no caso, o dolo ou culpa do Estado que te prejudicou. Isso é visto, por exemplo, se você estiver indo com o seu veículo e passar por um buraco na rua. O buraco venha prejudicar a roda do seu carro ou furar o pneu, alguma coisa, você pode sim buscar uma indenização ao Estado, mas no caso você precisa provar que ali houve o nexo causal, que aquele buraco prejudicou realmente, foi fundamental para que você conseguisse, que você estragasse o seu veículo. Então a culpa administrativa, ela age dessa maneira, você tem que provar, no caso, que o Estado falhou, que o serviço dele foi ineficiente, inexistente ou tardio. Okay? Então agora vamos ver aqui o que diz o artigo 37, parágrafo 6º, que é o que fala sobre a culpa objetiva, é o que determina lá na Constituição. Fala assim: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então aqui eu marquei algumas coisas desse artigo para nós vermos. Então, qual é a abrangência desse responsabilidade objetiva? É sobre as pessoas jurídicas de direito público. Então eu coloquei aqui quais são essas pessoas. No caso da administração direta, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, estes sempre responderão objetivamente sobre a ação feita pelos seus agentes. A administração indireta, autarquias e fundações públicas que sejam de direito público, as fundações públicas, né? Autarquia sempre de direito público. No caso de sociedade microorganista e empresa pública, somente serão responsabilizados objetivamente aquelas que sejam prestadoras de serviços. As que sejam exploradoras de atividade econômica não respondem objetivamente. Por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras.